Filhotinho já dormindo ali, soninho pesado. E a mamãe já curtindo aqui no nosso campo improvisado. Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! Onde que você dormiu? Dentro da barraca? Foi! Eu vou mostrar pra vocês o lugar inusitado que a gente acordou aqui, acampando, né, filho? Olhando pra esse céu. E olha o céu de onde a gente acordou. E ainda dormimos ouvindo o somzinho da lareira ainda. Bom, mas por que eu inventei de acampar, de arrumar a barraca na varanda de casa? Bom, primeiro eu pensei, tudo começou com uma brincadeira com o Dan. Eu armei a barraca pra gente brincar aqui dentro, colocar as bolinhas e brincar com ele. Só que daí eu pensei, por que não, né? Passar uma noite aqui com ele e aproveitar e testar. Porque a gente tem uma viagem próxima que a gente vai acampar. E eu pensei, cara, eu vou dar uma testada antes da gente fazer essa viagem. Por quê? A gente já acampou com o Dan antes, né? Quando ele tinha 2 mesinhos de idade. Foi inclusive a primeira viagem que a gente fez com ele pra Chapada. Vou deixar o link do vídeo aqui, caso você não tenha assistido. E também depois com 4 meses, como parte da road trip que a gente fez, de 24 dias até o Nordeste. E, cara, ele era um bebezinho, assim, muito pequenininho, né? Agora ele já tá com quase 1 ano de idade. Tá com manha, fazendo birrinha, cheio da personalidade. Então eu acho que a experiência agora vai ser bem diferente. Um pouquinho mais complexo e desafiador. Então eu resolvi dormir com ele aqui dentro para simular um pouco o ambiente, né, de dentro da barraca e para ver se quebra um pouco a ansiedade e a agitação dele no dia da viagem, né, quando a gente for realmente dormir aqui, porque vai ser tudo novidade para ele durante aquele dia. Mas pelo menos na hora de dormir à noite, né, esse ambiente aqui já não vai ser tão novidade assim. E pra, assim, tentar ver se ele dorme melhor e fique menos agitado. E assim, claro que no dia a gente não vai ter tanto conforto quanto a gente tem aqui hoje, né? A gente tá com colchãozinho, com nossa coberta, travesseiro, mas é só um ambiente simulado mesmo pra ele começar a se habituar mesmo. E é isso, a primeira noite com ele foi bem tranquilo, assim, ele ficou agitado para dormir, mas ele tá bastante agitado, assim, nas últimas semanas, na verdade, ele demora um pouco a dormir. Acho que ele tá numa fase ali de desenvolvimento que tá um pouco complicado. E eu vou dormir com ele aqui mais algumas noites também, para ele ficar mais acostumado.
Bom dia! Hoje é dia de organização de viagem. A gente está preparando para fazer uma viagem de carro de 15 dias. A gente vai percorrer todo o caminho real, passando por Minas, pelas cidadezinhas do interior ali de Minas, cidades históricas, e chegando até Paraty. E hoje a gente precisa preparar tudo, preparar carro, preparar as coisas que a gente vai levar, comida, as coisas de camping, porque vai ter acampamento também nessa viagem, de trilha. Minhas coisas do Dan, né? Pensando que a gente tá viajando com o bebê, então tem que pensar em tudo que vai precisar ali pra estar viajando com ele também. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Hoje é sábado, a gente viaja na terça. Geralmente a gente tira férias e já começa a viajar ou na sexta-noite ou no sábado de manhã, mas dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque uma das reservas a gente não conseguiu antecipadamente, então a gente vai precisar começar mais tarde, porque a gente precisa estar em um determinado local na quarta-feira para fazer a nossa primeira trilha da viagem. Mas olha, eu tô achando ótimo, porque a gente tem o final de semana, sábado, domingo e segunda para organizar tudo, e é muita coisa. É sempre um processo um pouco estressante essa parte de organizar tudo, de lembrar e pensar em tudo para a viagem, mas a gente tem um tempinho aí, tá mais tranquilo para organizar. Então, eu tô achando bem bom a gente ter esse programado para começar um pouco depois. E aí a gente tem tempo de organizar tudo até lá. E vamos lá que o dia vai ser longo e eu vou mostrar tudo para vocês. Oi, estamos aqui no caos. Tô tentando arrumar tudo para nossa viagem amanhã. É tanta coisa para arrumar. Eu já separei aqui as roupas de trilha, de camping, que a gente vai acampar durante 2 dias na viagem. E eu organizei aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho o que a gente vai levar, o que eu pensei em levar para mim e pro Dante. Lá a gente vai acampar no Itatiaia. Lá vai estar muito frio, então a gente precisa levar umas roupas bem quentes, né? Para frio, inverno, quando a gente vai acampar e fazer trilha assim, é interessante a gente vestir por camadas, né? Primeira, segunda, terceira pele, corta-vento. Então eu vou mostrar para vocês aqui as roupas que a gente tá levando. Então, aqui para mim, né? Começando com as minhas. Aqui, calça, conjunto de calça e blusa segunda pele, uma jaqueta corta-vento, uma jaqueta bem quentinha que dá para usar ou só ela ou por baixo da corta-vento, 2 camisetas, uma calça de trekking, luvas, 3 meias daquelas bem fofinhas, bem quentes, uma fleece que dá para usar tanto para dormir quanto se tiver muito frio mesmo durante o dia dá para usar ela também. 2 gorros, assim, não tinha necessidade de 2, né? Mas para fazer vídeo, fazer as fotinhas, para diferenciar nas fotos, tô levando 2. E esse aqui eu gosto bastante. Essa sapatilha é aquelas antiderrapantes de cachoeira mesmo, sabe? Eu tô levando pra trilha porque eu acho essas sapatilhas muito versáteis para você usar quando você tá dentro da barraca, por exemplo, né? Dentro da barraca a gente vai estar mais confortável, usando a meia e precisa sair para ir fazer xixi, por exemplo. Aí você não precisa calçar a bota de trilha, aquele trambolho, você só calça aqui e sai. Então eu acho muito, muito versátil isso aqui para usar na trilha. E agora deixa eu mostrar aqui as do Dan. Bom, para ele também é o mesmo esquema de primeira, segunda, terceira pele. Tô levando 2 conjuntinhos de segunda pele, mais uma calça segunda pele também. Eu acho que como vai estar lá em contato com a pele, é que pode mais sujar, né? Quando tiver que trocar a fralda, principalmente.
3 pares de meia, uma inclusive que é bem fofinha, bem quentinha. Para criança, quando vai fazer trilha, é interessante levar essas meias que são mais compridinhas assim, porque você coloca a calça, aí ele vai sentar, você vai pegar e tudo mais, geralmente ela sobe um pouquinho, então para proteger bem a pele ali das perninhas, né? É bom ter essas bem compridinhas. E ajuda também, melhora no aquecimento. Essa jaquetinha fleece também, que é bem quentinha por dentro, ela é de pelinho. 2 calças moletom também bem quentes, né? Se tiver frio, a gente coloca a segunda pele, esse moletom, e ele não passa frio não. 4 conjuntinhos de body. E também, gente, eu tô considerando que lá, tipo, temperatura negativa, então realmente para ele não passar frio, para ele ficar confortável, é roupa quente de inverno, de neve inclusive. Então eu tô levando também essa calça, ela é de pluma, né? Essas calças que a gente usa para neve mesmo, bem quentinha. E também o casaco do conjuntinho, que além de ter pluma por dentro, ele tem também esse fleece aqui, esses pelinhos por dentro que aquece bastante. Então assim, e mais o chapéuzinho, né? Então assim, não tem erro, para realmente ele ficar confortável e não passar frio. E os gorrinhos, né? Esse gorro aqui, que amarra, e esse chapéuzinho também protege do sol, que ele é um gorro, também cobre as orelhas. E eu fiz uma gambiarra aqui, vou colocar essa fitinha aqui por baixo, porque tudo que coloca na cabeça dele ele tira. Então eu vou amarrar isso aqui no pescoço dele. E 2 pares de luvinha, e também 2 gorros, né? Que a gente vai tentar colocar na cabeça dele, ver se para, porque ele tira tudo. E é isso. Vou organizar agora tudo dentro da mochila, essa mochila ali. E esse é o kit básico que a gente vai levar para trilha. Na hora que eu organizar dentro da mochila, talvez se eu verificar que está muito pesado, tem muita coisa, eu posso tirar alguma coisa. Principalmente meu, né? O dele eu não quero mexer, que eu não quero arriscar. Mas é isso, é o que a gente usa em termos de roupa, né? Para trilha, considerando frio extremo. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou levar essa mala aqui só pro Dan. Eu coloquei todas as roupas de trilha e do acampamento na parte de baixo da mala e vou deixar ela sem mexer, né? Porque são roupas que a gente não vai usar ao longo da viagem. E aí eu vou separar aqui com a toalhinha e colocar a roupa dele do dia a dia que a gente vai usar por cima, né? Isso porque eu não vou arrumar ainda a mochila que a gente vai, porque eu vou usar ela no dia a dia. Então, quando a gente for fazer a trilha e acampar, que vai ser lá no final da viagem já, então eu organizo a mochila que a gente vai levar na trilha, né? E finalmente conseguimos organizar toda a nossa tralha aqui de viagem para viajar amanhã cedo. Só falta colocar no carro, mas antes disso eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem aqui, principalmente a parte de trilha e de camping. Então aqui a gente já tá com as mochilas montadas. A minha mochila, que é de 55 litros mais extensor de 15. A mochila do Pedro, que é de 60 litros mais extensor de 15. E além dessas, que a gente vai usar para fazer trilha e acampar no Itatiaia, eu tô levando essa aqui menorzinha de 50 litros para fazer trilhas ao longo da viagem que a gente vai fazer, de trilha de meio período ou de um dia inteiro, porque ela é mais compacta e a gente não vai precisar levar tanta coisa nela. Aqui, as botinhas, minha, do Pedro. O canguru, que é essencial para a gente levar o Dan. Aqui, as nossas coisas de camping. Tô levando travesseirinho, meu e do Pedro, inflável. Eu comprei também recentemente um outro travesseiro que é de colocar no pescoço, que fica mais confortável na hora de dormir.
Cada um tem uma capa de chuva que a gente consegue colocar e colocar as mochilas também, caso a gente esteja na trilha e comece a chover, para não molhar tudo. E a gente está levando também alguns sacos estanque para a gente colocar lixo, fralda do Dan principalmente, né? A gente tem que lembrar que a gente vai estar sempre produzindo lixo e a gente tem que trazer todo o lixo com a gente também. Lanterna, aqui eu tô levando um saco de dormir, que eu ainda não tenho certeza se eu vou levar, mas eu tô colocando ele dentro do carro. Ele é bastante volumoso, é um saco de dormir antigo que eu tenho, além do outro, que é o oficial, que é esse aqui. A maioria desses equipamentos, desses itens, a gente compra na Decathlon. Esse é o meu saco de dormir, ele é temperatura, conforto, menos 9 graus, temperatura limite, menos 16 graus. Ele é bem quentinho, eu usei ele na Patagônia, então ele funciona bem assim para temperaturas baixas, e pelo que a gente está vendo, a gente vai precisar mesmo de um que seja assim lá para o Itatiaia. E além do saco de dormir, né, o que é importante quando a gente está acampando, a gente tem um isolante térmico, que é para impedir que o frio passe do chão pra gente. Então eu tô levando meu isolante térmico, o do Pedro. Nosso isolante é inflável, né, bem confortável, mas um ponto negativo desses isolantes infláveis é que eles correm o risco de furar e você acabar dormindo no chão e passando frio durante a noite. Então, para isso não acontecer, eu tô levando como backup esse aqui tradicional, que é o isolante, o pessoal fala caixa de ovo, né? Que tem esse formatinho aqui. Ele é estrambolho grande, mas pelo menos não deixa a gente passar perrengue. Então tô levando ele, vou colocar ele, o isolante inflável e o saco de dormir por cima. E claro que não pode faltar a barraca. Essa é a barraca que a gente tem já de outras viagens que a gente já fez. Ela é para 3 pessoas. Geralmente as pessoas compram assim, a barraca de 2 para uma pessoa, barraca de 3 para 2 pessoas, que é para ter espaço para colocar as coisas ao redor também. E agora a gente tem o Dante, então essa aqui é perfeita pra gente. Ela não é tão leve, mas ela é forte e bem adequada para lugares, né, que venta muito, então ela é bem resistente. Inclusive a gente usou ela já lá no Itatiaia quando a gente fez a travessia da Serra Negra. Eu acho que dos itens de trilha são esses. Ah, tem esse aqui. Esse aqui não é bem um item de trilha, mas eu quero falar dele para vocês. Eu comprei isso no festival de escalada, né? Geralmente o pessoal usa para escalada, né? De uma empresa de escalada. Ela é uma bolsa, você usa como bolsa mesmo, dá para colocar coisas aqui. Mas o mais legal dela, cara, que eu tô assim usando para tudo, é isso aqui, ó. Ela vira um suporte mesmo para você sentar no chão. Então você consegue deixar ela firme. Aqui ela tem 2 hastes aqui que deixam suas costas firmes, que você usa para sentar no chão. Isso aqui para acampamento, cara, tá sendo perfeito, porque você coloca ela dentro da barraca e agora, né, a gente com bebê principalmente, você tem que ficar pegando, ninando, dar mamar e tudo mais. Isso acaba com suas costas. Então ela tá sendo perfeita para isso. Eu já tô vendo outras utilidades também para ela, que dá para usar como trocador para trocar o Dan, e também pontos de descanso durante a trilha. Como é bem levinha, só pendura aqui na mochila e é bem tranquilo de levar. Então ela é um coringa. Vou pesquisar depois e se eu encontrar o link eu deixo aqui na descrição para vocês. Mas olha, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, né? E eu achei bem interessante, né, colocar aqui para deixar como opção para melhorar, né, o nosso conforto aí durante os acampamentos. Agora deixa eu mostrar aqui o restante dos equipamentos de cozinha. Dos itens de cozinha que eu acho legal de mostrar, a gente tem esse kit de panela aqui, que ele é bem bacana. A gente comprou também na Decathlon. Ele é bem compacto e leve. E a panela ela é daquelas antiaderentes bem boas mesmo.
Ele vem com os copinhos, com os pratinhos também e com essa frigideira que a gente costuma usar para fazer tapioca principalmente, fazer café da manhã, ovo. Eu levo um pote de açúcar. Claro que eu não vou levar um desse tamanho, isso aqui é para usar durante toda a viagem, né? Quando a gente tiver algum Airbnb com cozinha para usar também. A cafeteira italiana, não ficamos sem café. Os itens de cozinha para lavar, eu tenho um tubinho desse que eu coloco detergente, né? A bucha para lavar as coisas. O fogão que a gente usa 2, né? Fogareiro. Esse fogareiro tradicional de acampamento. E a gente tem esse outro aqui que a gente usa principalmente para esquentar água. Dá até para usar durante a viagem mesmo. Se a gente precisar esquentar água para madeira do Dan, alguma coisa assim, a gente consegue, porque o fogo ele fica protegido. Esse fogareiro aqui ele é bom para quando tá ventando, você consegue cozinhar, porque o fogo fica protegido aqui debaixo dessa partezinha aqui. Aqui tem uma panela, né? E aqui onde a gente encaixa o acendedor. E uma coisa que eu acho legal mostrar, bem prático, esses tubinhos aqui que eu comprei, dá pra colocar mantimentos nele pra levar pro camping, porque eles são pequenininhos e leves, né? Então eu coloquei aqui alguns tubinhos com azeite pra cozinhar, óleo de coco, sal, canela, orégano, aqui a gente tava levando sazon para temperar também. E no mais a gente tá levando gás também para cozinhar. E é isso, esse é o kit básico que a gente sempre leva nos acampamentos e nas trilhas. Claro que a depender se você tá indo pro lugar que é mais quente ou frio, a quantidade e o tipo de itens que você vai levar vai diferenciar, né? E a gente vai mostrar melhor para vocês como que a gente usa tudo isso na prática quando a gente estiver acampando e fazendo trilha. Cara, agora a gente precisa organizar essa logística aqui. Olha o tanto de coisa. E o negócio aqui já tá lotado já. Não cabe mais nada. Oi, menino. Oi. O que você tá fazendo aí? Tem um carrinho dele aqui na frente. Tem mochila, tem o bebê conforto. No final nossa bagunça organizada deu certo aqui, ó. O carro tá parecendo um cortiço? Tá. Mas tem tudo que a gente precisa aqui. Né, meu amor?